Poder sentar. Apocalipse, capítulo 21. A visão final de Deus. Apocalipse 21. O sobrenatural e a eternidade, como subtema, a visão final de Deus. Então vi os novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será num lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Santo Deus e Pai, bendito seja o Senhor. Bendito é o Senhor Deus sobre esta palavra. Ah, Deus, acabamos de cantar que a Tua palavra cura, que a Tua palavra traz vida, porque a Tua palavra é o próprio Senhor nos falando. Por isso, Deus, fala-nos. Na verdade, continua a falar os nossos corações. Agora, Deus, por meio e através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, o livro do Apocalipse é um livro que algumas pessoas têm medo, receio de ler. Nós faremos algumas exposições, algumas pregações durante esse mês, em alguns capítulos deste livro. Porque é a revelação do plano eterno de Deus, escrita pelo apóstolo João. João, aquele João, o discípulo amado, o discípulo que repousou a cabeça no coração de Jesus, e provavelmente foi o discípulo que ouviu por alguns minutos, horas, as batidas do coração de Jesus antes da sua morte. Esse João, que escreveu o livro de João, o Evangelho de João, este João que escreveu o 1º, 2º e 3º João, este João que agora está exilado numa ilha de Patmos, capítulo 1 de Apocalipse. E ali nesta ilha, já na sua velhice, ele recebe
revelações extraordinárias de Deus. E nós intitulamos, esta revelação de Apocalipse. E eu não sei por que algumas pessoas talvez tenham medo, receio de entender, ou talvez por não compreender algumas expressões neste livro. Mas hoje, esse capítulo é suave, ao menos até aqui, com exceção do verso 8, para alguns. Então João escreve, irmãos, tendo uma visão extraordinária do que Deus estava lhe revelando. Alguns teólogos, cada um com seu jeito de pensar, interpretar. Aqui há muitas metáforas, uma linguagem, talvez alguns não consigam entender, porque ela não é tão literal quanto nós possamos imaginar. Dragões, bicho de 7 cabeças, 7 chifres, cavalos, cavaleiros, enfim. São termos que às vezes algumas pessoas não entendem. Mas a revelação de Deus para o fim é algo de extraordinário. Especialmente no capítulo 22, mas isso é para uma próxima pregação. O capítulo 21 é uma introdução de algo extraordinário que haveremos de experimentar do capítulo 22. Mas para chegarmos no capítulo 22, é preciso passar pelo processo do primeiro capítulo, que é uma jornada em Cristo Jesus. Quem aparece para João é aquele mesmo que o chamou para os 12 como exclusividade, para uma jornada espiritual. Aparece a ele com algo extraordinário no capítulo 1, aparece para ele que ele não consegue nem descrever de tão extraordinário que é. E eu peço, Deus, Senhor Jesus, o que foi que João viu naquela ilha? O que foi que Paulo viu quando ele de fato foi tomado no caminho de Damasco e ele viu o Senhor e ficou cego por dias? O que foi que ele viu? Irmãos, foi algo tão extraordinário que a descrição de João, às vezes nós não conseguimos entender, porque ele não conseguiu colocar em palavras o que ele viu, porque era algo extraordinário. Nesse capítulo 21, João nos faz uma promessa em Deus, do que haveremos de provar da eternidade. Porque às vezes, irmão, nós temos a ilusão de que algumas pessoas ainda acreditam que a vida é circunstancial. A vida é meramente terrena. A vida acaba aqui e agora. Se assim fosse, irmãos, seríamos os mais miseráveis seres humanos da terra, descreve Paulo. Por que cremos então? João nos faz um convite hoje a entender que para experimentar a eternidade tem algo de importante que venhamos a entender à luz do texto. Mas há perguntas que permeiam as nossas vidas, irmãos, até hoje. Essas 3 perguntas, elas são básicas para a vida. E ela cabe na sociologia, na filosofia, na teologia. Nós temos respostas. Talvez no campo do pensamento, das ideias, não temos respostas. Mas no campo da teologia, no campo das Sagradas Escrituras, nós temos respostas contundentes, reais. A primeira pergunta é: de onde viemos? Algumas teorias, algumas ideias que possamos divagar, imaginar, entender, mas é o certo, irmãos. Fomos gerados em Deus. Eu vim de um Criador.
Eu tenho o DNA de Deus. Qualquer área do campo das ciências pode negar isso. Mas a teologia, as Sagradas Escrituras me afirmam isso. E eu creio nela. Pois cantemos que a Bíblia, a palavra, cura. Então, eu vim do Criador. Eu fui gerado nele. Eu tenho o DNA dele. Eu me pareço com ele. Por isso que lindo sou. Claro, e vocês também. Nossa, não vi um aleluia, não vi um glória a Deus, não vi um amém. Você não se acha bonito não, irmão? Você é bonitão, bonitona. Imagem e semelhança em Deus. Em caráter, deveríamos ser. Em integridade, em espiritualidade, em verdade. Então, de onde nós viemos? De Deus. Fomos gerados nele. Está para além do ventre materno. Quando Deus nos fez, Ele soprou, irmãos. Ele não soprou como nós sopramos uma bexiga, só um vento. Ele soprou vida dele em nós. Ele soprou em nós. Então o que eu tenho é dele. Por isso que um dia ele faz de volta. O sopro que está em nós, ele pega de volta. Por isso que Santo Agostinho diz que há um vazio, Pascal também diz que há um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher, porque esse vazio é do tamanho de Deus e nada pode ser maior do que o próprio Deus. Por isso que só Ele pode preencher o vazio. E às vezes a gente tenta preencher nossas lacunas emocionais e espirituais com coisas, com pessoas, com bens, e nada vai preencher. Porque o nosso vazio é o vazio paterno. Quando nós cortamos o cordão umbilical da eternidade, o pecado nos afastou de Deus. E eu me tornei uma pessoa vazia da ausência dele. Eu preciso voltar para ele para ser cheio dele. Por isso que você pode buscar, e eu buscar, preencher em qualquer coisa, se nós não voltarmos para a essência. Por que estamos aqui? Porque nós estamos aqui. Tem uma finalidade, irmãos. Na filosofia chama de teleologia, finalidade única. Eu fui criado para uma finalidade. Sabe qual? Glorificar o nome de Deus. Por que estamos aqui? Para resplandecer a glória de Deus. Se eu sou imagem e semelhança dele, eu preciso glorificar o nome do Senhor Deus. Não é glorificar só com as nossas falas em oração, glorificar em tudo e em todos os lugares. A última pergunta: para onde? Para onde iremos nós? Disse Pedro. Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Poderia finalizar a mensagem aqui te respondendo essas 3 perguntas. Se você não sabe de onde você veio, para onde você vai e por que você está aqui, eu vou te responder simplesmente essa pergunta ou essas perguntas: Jesus Cristo. É simples assim. O evangelho é simples de ser entendido. Quer fazer sentido na sua vida? Coloca Jesus. Eu não estou falando que vai te livrar dos problemas, mas vai te livrar nos problemas. Quer fazer sentido? Responder a essas perguntas? Coloca Jesus. Glorifica Jesus. E a última pergunta: o céu.
O céu é real, irmãos. O céu não é uma metáfora. Assim como o inferno também é real. Mas eu não tenho a opção do céu para não ir para o inferno. Porque o céu é o caminho dos filhos. Nós temos a opção do céu. Ninguém cria algo para desprezar. Todos nós, nas nossas insignificâncias, nós criamos alguma coisa com um sentido lógico. Para morar, dirigir, viver, ter filhos, para um significado. Deus nos fez para uma vida eterna. Então, o céu é real. E o convite nessa noite, nessa visão do fim em Deus, é para olharmos para o texto e responder a essas perguntas à luz do texto. Eu quero te dar algumas respostas ou afirmativas que João nos traz nesse texto. Primeiro, o texto nos diz que há renovação de todas as coisas. A primeira verdade estabelecida por Deus para o fim, uma visão celestial, é que tudo vai ser renovado, irmãos. Se você não gosta de coisa nova, você vai ter dificuldade de entrar no céu. Primeiro que a porta é estreita. As construções antigas faziam sentido. Porta de 60. A porta é estreita. Mas o texto nos diz, Apocalipse capítulo 21, verso 1. Eu vi novo céu. Eu vi uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. João está dizendo que nesse dia final, nessa jornada final, nessa visão que ele está recebendo dos céus, de Deus, é que tudo vai se fazer novo. Vai ter uma renovação. Tudo novo, irmãos. Eu gosto de coisa nova. Apesar que tem algumas coisas velhas no meu carro. Estou falando isso porque eu quero receber bênção, irmãos. Mas João está dizendo que vai ser um novo céu e uma nova terra. A primeira verdade é que a visão final de Deus é a renovação completa. Todo conhecimento como um cumprimento do pecado agora vai ser transformado por coisa nova. O céu e a terra são atuais, marcados hoje nos nossos dias pela dor, pela corrupção, pela destruição. João está nos dizendo que tudo isso vai passar. Coisas novas. No céu vai ter tudo novo. Uma vida nova. Um relacionamento com Deus perfeito. João chega a dizer, irmãos, as ruas de ouro. E eu gosto muito quando Subirá fala sobre isso, porque para que rua de ouro no céu? Mas ele usa de uma linguagem muito inteligente, ele foi muito feliz. O que é que você faz na rua? Você pisa, você anda. Você vai andar em cima de ouro. Algumas pessoas usavam assim, uau, eu vou passar nas ruas, nos céus de ouro. A ideia não é essa. A ideia é dizer que aquilo lá não tem menor valor. Pisa. Porque não faz sentido, não faz diferença. Se é de ouro, se é de granito, se é
não faz diferença. O importante é estar lá. Por isso, queridos irmãos e amigos, no nome de Jesus, não tenha medo do novo. Supere a sua quenofobia. Supere a sua fobia do novo. Supere, porque no céu vai ser novo. A terra vai ser nova. Você não vai ter rugas. Você não vai precisar fazer botox. Luzes, porque você vai estar cheio de luz. Porque eu vi um novo céu e uma nova terra. Deus está nos dizendo nessa noite que nessa visão celestial Ele está fazendo coisas novas. Então abra o seu coração para viver coisas novas na sua vida, aqui e agora e na eternidade. Porque aqui nós apontamos para o céu. Quem tem medo de viver o novo aqui, não vai entrar no céu, porque lá é novo. Novo céu e uma nova terra. Porque o que nós estamos vivendo aqui de João, isso tudo vai passar. O Apocalipse vai acontecer, irmãos. Na verdade, os sinais são evidentes, estão aí. Quem tem ouvidos para ouvir, diz a palavra. Quem não tem, antes chama a Paula e ela interpreta. E vai ouvir do mesmo jeito. Então, você tem medo do novo? Você tem medo da vida? Porque você não é o mesmo ontem. Não somos. Com certeza o sapato que você está calçado agora não é de 15 anos atrás. Se for, me conta o segredo. Se for uma blusa... Cadê? Deixa eu beber água. É isso aí. Irmãos, vença o seu medo do novo. João está dizendo que vai ser o novo céu e a nova terra, porque tudo isso vai passar. Segundo, nessa visão de Deus, a presença permanente de Deus. O verso 3 diz assim: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão os seus povos. E o próprio Deus estará com eles. E será o seu Deus. Veja bem, irmãos. A segunda verdade é que o maior milagre da eternidade será a presença permanente de Deus com os homens. Quando eu olho para o Antigo Testamento, Deus habitava no tabernáculo, no Santo do Santo, que só um homem, o sacerdote, poderia entrar no Santo do Santo, uma vez por ano, amarrado por uma corda. Porque se ele entrasse em pecado, morresse, ninguém poderia entrar lá, tinha que puxar. Dessa é a hora de sair, morreu, puxa. Deus compreendeu então que esse processo era complexo demais. Ele então veio tabernacular, morar na terra, Jesus Cristo. Ele agora não está mais em um lugar, em um tabernáculo. Agora ele veio tabernacular, morar aqui.
para conhecer a realidade e a necessidade nossa e ver que era possível viver sem o pecado, não só morrer no santo do santo quando entrasse em pecado, mas viver aqui superando a vida de pecado. E ele provou isso em Jesus Cristo. Foi assunto ao céu, assentou à direita de Deus, deixou o Espírito Santo, não só no santo do santo, não só para tabernacular, mas agora para morar dentro da gente. Agora vocês vão viver com o Espírito Santo, no Espírito Santo, porque Ele move dentro de vocês. Não contente com isso, ele diz assim: no grande dia final, eu vou chamar vocês. Agora, não é no santo do santo, não é tabernacular, não está dentro de vocês. Eu vou estar com vocês, misturado com vocês, junto com vocês. Porque agora vocês podem me ver face a face e não serão consumidos. Agora podemos andar juntos como antes andávamos no Éden. E vocês não valorizaram essa intimidade. Agora podemos andar juntos. Porque mais do que habitar, tabernacular, Ele vive juntos. Ô irmão, se tu tem dificuldade de viver com o irmão, tu vai viver com Deus. Ou tu aprende, porque aqui é um laboratório. Sim. Porque os nossos olhos a trave é sempre menor para nós. A nossa balança é sempre mais justa para nós. Se você é uma ilha como João, ou melhor, estar numa ilha como João, ô meu irmão, no nome de Jesus, o céu é feito de relacionamentos. Eu vi uma metáfora uma vez, um vídeo, um grande caldeirão, e as pessoas tentando pegar comida, só que não dava, porque a colher era muito extensa. E a pessoa não conseguia pegar a comida para colocar na boca dela. Então ela tinha que mergulhar a colher no caldeirão e servir no outro. O outro tinha que botar no caldeirão e servir na dela. E assim por diante. Ou faria isso, ou fazia isso, ou morreria de fome. Tem gente que prefere morrer de fome a colocar a colher na boca do outro. O céu é para quem quer se relacionar. Porque no céu nós vamos passar dia e noite cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aí não vai ter ninguém desafinado, que não é o meu caso. O louvor vai chegar perfeito. Viveremos num corpo perfeito. Não teremos problemas de relacionamento. Graças a Deus. Não vai ter gabinete pastoral. Não vai ter. Pastor, dá um jeito. Não. Por quê? Porque a pessoa perfeita vai estar no meio. E nós também, com corpo, mente e coração perfeito em Deus. Então, no nome do Senhor Jesus, aprenda a viver aqui e agora com gente. Terceiro, o fim do sofrimento humano. Eu vou tomar água, irmãos, porque João diz no versículo 4, que lá, nesse novo céu e nossa nova terra, versículo 4 ele diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima.
Ô, irmão, vocês já pararam para olhar o texto? Deus só não vai estar no nosso meio. Ele vai vir enxugar as nossas lágrimas. A Florzinha hoje, ela engasgou não, ela vomitou, né? E ela começou a chorar. Você fica desesperado, você fica, né, triste, angustiado e tal. Aí a primeira coisa que você faz, você vai lá, enxuga a lagrimazinha para poder passar, achando que vai passar, que vai resolver, que vai ajudar. É isso que Deus está dizendo. Imagine esse Deus presente. Eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, irmãos. Quem tem medo da morte, você já superou isso. Você que já viveu a dor, do luto, a tristeza, não haverá tristeza, nem choro, nem dor. Tem alguém sentindo dor agora? Pois a antiga ordem já passou. O sofrimento do homem vai findar. O fim vai acabar. Todo sofrimento não teremos mais. Porque às vezes, irmãos, nós achamos que a nossa dor parece que não tem fim. A nossa lágrima parece que não vai ser amparada por ninguém. Todo abraço, todo consolo, por mais boa intenção que a pessoa tenha, não vai ser ou não é suficiente. Deus está nos dizendo que não haverá mais sofrimento nenhum. E eu posso entender isso, que o próprio Deus está lá e enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque Ele nos conhece perfeitamente. Mas antes de chegar lá, Ele quer fazer o mesmo aqui e agora. Porque Deus não está isento do nosso sofrimento. Ele se preocupa com a minha e com a sua dor. Salmo chega a dizer que Ele recolhe em seu odre as nossas lágrimas. O próprio Cristo chora diante da sepultura do seu amigo Lázaro, demonstrando que Ele entende aquela dor das irmãs. Assim, irmãos, o meu e o teu sofrimento nesta vida é momentânea, vai passar. Porque Deus está nos assegurando que Ele é consolador, Ele é redentor, Ele é Deus. Ele não desampara os seus filhos. Toda lágrima que você já derramou e talvez venha derramar, Deus estará lá. Por mais que no momento da dor, eu e você venhamos talvez a entender assim, cadê Deus? Ele está lá. Talvez a nossa ausência dele não percebamos que ele está lá na dor. Isso nos mostra que Deus não ignora as nossas lágrimas. Ele vê tudo. Gênesis 16, 13. O Deus que consola, Espírito Santo. Mas na eternidade o consolo será perfeito, pois o sofrimento não terá mais razão para existir. Eu posso perguntar e pergunto: você está sofrendo? Você já sofreu por alguma coisa? Você já derramou algumas lágrimas? Você já ficou triste? Já se sentiu desolado? Parece que ninguém olha para você, inclusive Deus. Já se sentiu assim? Então, você é gente.
e está tudo certo. O próprio Deus, o próprio Jesus, clamou na cruz: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Porque ele estava recebendo toda a carga da humanidade. Então, no nome do Senhor Jesus, coloque hoje diante do Senhor toda a sua dor. Por fim, a eternidade é para os vencedores. Verso 7 e o verso 8. Os versos mais difíceis dessa passagem. Porque no verso 6, ele diz: disse-me ainda, está feito. O que eu falei é isto. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. O que eu falei vai se cumprir. Do início ao fim vai acontecer. Isso é real. É Deus falando, vai cumprir. Não é João falando. Não é o pastor Antônio falando. É Deus falando na sua palavra por meio e através de João. Eu sou o início e eu sou o fim. E nesse intervalo eu vou cumprir todas as coisas. E aí, verso 7. O vencedor herdará tudo isso. Tudo isso o quê? Tudo o que acabei de expor até aqui. A presença permanente de Deus, fora do sofrimento, fora de toda dor. Tudo isso haveremos de herdar. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então, irmãos e amigos, eu quero nessa noite te falar que nem todo mundo é filho. Nem todo mundo é filho. E desculpa talvez te decepcionar. Nem todo mundo é filho. Pode ser criação, mas filho, não. Porque ele diz no texto: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Ele vai reconhecer os seus filhos. Vinde bendito do meu Pai, tomai por herança, apartai-vos de mim, vocês que eu não conheço. Alguns vão dizer: Senhor, mas profetizamos, mas pregamos, mas fizemos isso. Nunca vos conheci. Então, somos todos filhos de Deus. Mentira. Mentira. Se já fôssemos todos filhos de Deus, poderíamos fechar todos os templos. Estava tudo certo. Porque estaríamos aqui pregando o evangelho, outras igrejas, 7 milhões de igrejas espalhadas. Para quê? Fecha tudo. Todo mundo é filho já, está tudo certo. Todo mundo vai herdar o céu e está tudo certo. Acabou. Mentira. Filho precisa ter, de fato, paternidade. DNA dele. E DNA aqui vai para além de genética. Essência. Porque tem gente que tem DNA, tem sangue do filho do pai e não é filho. Tem outros que não têm o sangue e é filho. Somos nós. Porque filho, Jesus, do Espírito Santo. Todos nós, alguns, filhos por adoção em Jesus. O céu, a eternidade, é para os vencedores. Eu já usei isso aqui 2 vezes aqui. 3.
ou mais. Todos nós conhecemos ou ouvimos falar, nós não conhecemos. Eu, pelo menos, não conheci. Ayrton Senna. Eu acho que uma geração aí maravilhosa conheceu Ayrton Senna. Acordar cedinho, às madrugadas, para ouvir e ver o piloto brasileiro fazer história. Mas quem já ouviu falar de José da Silva? Não? Eu sei, você sabe. Pois é, irmãos. Porque ele desistiu. A eternidade não é para quem desiste. É para os vencedores. E não é o vencedor que chega em primeiro necessariamente. Para o vencedor. Pois, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ninguém recebe uma medalha de ouro, de prata ou de bronze porque é bonzinho. Nossa, fui nas Olimpíadas, corri as 42 quilômetros da maratona, cheguei em último dos últimos, mas último mesmo, assim. 5 horas depois eu cheguei. Aí o cara ficou com tanta pena de mim e falou assim, vamos dar uma medalha para ele. De latão. Não tem. Nem que o que chegou em 4º lugar, nossa, em 4º, 1/1000, centésimo de segundo para ganhar a medalha de bronze. Por que não deu uma segunda medalha de bronze? Porque ele chegou... Não tem. Era só para os 3. Mas eu fui tão bonzinho, eu até ia na igreja de Meiaípe. Eu frequentava a célula, eu fui batizado, pastor, eu falava em mistério. Para Deus. Eu fui pastor, eu liderei célula. Eu toquei, eu cantei, eu preguei, eu servi. Não, irmãos. Não é o que fazemos. É por que e para quem fazemos. Qual motivação? Porque se me tirar tudo isso, eu continuo servindo. E eu não queria fazer isso, mas eu preciso fazer. O verso 8. É o verso difícil, irmãos. Porque se tem os vencedores, tem aqueles que param a jornada. E o verso 8 vai classificar alguns que não vão entrar na eternidade. Esta é a classificação de ordem na Bíblia. Os covardes. Os covardes não vão entrar no reino dos céus. Os covardes não vão contemplar a presença de Deus todos os dias. Não sou eu, é as Sagradas Escrituras dizendo, os covardes. Pode pegar qualquer versão, atualizada, corrigida, revista, enfim, no grego, no hebraico, no original. Os covardes, os tolos, os desleais, não entrarão no reino dos céus. Os incrédulos, é claro. É óbvio. Eu preciso crer, eu preciso experimentar, experienciar. Então se eu não creio, eu não vou entrar. É lógico isso. Os depravados. Os assassinos.
os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras. E aí tem crente, tá? Tem crente, irmãos, idólatra, de pastor, de líderes, de denominação. Eu vi, irmãos, eu só tenho 20 e alguns de ministério. Já vi pessoas indo embora de uma comunidade de fé, porque o pastor trocou a placa do nome de Igreja Batista. Parece que lá no céu vai estar assim: Igreja Batista, Assembleia de Deus, Deus e Amor. Eu acho que não vai ter nem espaço. Isso é idolatria. Eu já vi líderes espirituais serem linchados por causa de idolatria de placa de uma denominação. Isso é idolatria. Idolatria não é só uma imagem. Não, isso aí também. Tudo aquilo que rouba Deus do centro é idolatria. Filho, esposa, bens, carro, mulher, marido, tudo que rouba Deus do centro é idolatria. Não entra no céu. Feitiçaria, idolatria. Os mentirosos. Eu acho que é para acabar mesmo. Eu acho que não era para sair os mentirosos. Os mentirosos. Uma mentirinha ali, outra aqui, outra acolá. Não, irmãos. Aqui não há classificação. Todos os, aqui na Bíblia está, todos os mentirosos. Porque mentira é paternidade do diabo. Quem mente se torna filho do diabo. Ficou alto, né? Bom, o lugar deles será no lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. A primeira, essa todos nós haveremos de experimentar. Esse corpo vai apodrecer. Mas estes que experimentam isso, esses vão morrer pela segunda vez. Não vai viver com Deus. Não sou eu. Estou lendo o texto bíblico. Irmãos, Deus não tem jeitinho brasileiro. Esse negócio de que Deus é brasileiro está repreendido. Deus não é brasileiro, nem americano ou qualquer outra coisa. Porque se falar que Deus é brasileiro, Jesus do céu. Não. Com Deus não tem jeitinho. Tanto é que ele diz: seja o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso é do inferno. Com Deus é ou não é. Com Deus ou você entra ou você não entra. Com Deus ou você está com Ele ou você não está com Ele. Hoje é um checkmate na minha e na sua vida. O Apocalipse está tocando a sua última trombeta. A eternidade é real. E no grande dia, o Filho do Homem vai aparecer nos céus e vai levar os seus. Agora, no nome de Jesus,
você e eu fazemos parte dos vencedores? Sim ou não? Amém? Você tem certeza disso? Então vamos para o céu agora? Mas se nessa noite tem alguém aqui, e de alguma forma tem, que se enquadra no versículo 8, você precisa tomar uma decisão hoje. Hoje. Porque o céu não é um faz de conta, não é um conto de fadas. Não é. Deus não brinca com seus filhos. Ele quer todos os seus filhos com Ele, e toda a sua criação com Ele. Mas hoje você precisa tomar uma decisão séria. Paulo diz: quem mentia, que não minta mais. Quem roubava, que não roube mais. Porque quem está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Tudo deve se fazer novo. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu lembro quando minha irmã se converteu. Ela trabalhava num motel, na recepção de um motel, especificamente. E ela ficou extremamente incomodada por estar trabalhando numa recepção de um motel. E ela perguntava, enfim, N situações. Algo simples, irmãos. Porque aquilo incomodava ela, estar trabalhando numa recepção de um motel. Via coisas que não eram agradáveis, enfim. Ela falou: o que eu preciso fazer? A questão é que as pessoas, elas não estão dispostas a abrir mão de algumas coisas para servir Jesus. Elas querem Jesus, mas querem as coisas. Elas querem Jesus, mas querem... É preciso negar a si mesmo, irmãos. Ah, eu vou ficar desempregado. Não estou falando que quis trabalhar na recepção do motel, enfim. Por fim, ela deixou. Se não trazia paz, ela deixou. Lembra do profeta? Ele queimou as carroças. E se desse errado, não tinha como dar errado. Se houvesse possibilidade de dar errado, ele não vou nem queimar, porque se der errado eu volto e vou continuar com as minhas carroças. Pedro tinha barco, e se desse errado? Não, ele, deixa, vou servir. A verdade, irmãos, é que nós temos medo de largar algumas coisas. Vi a entrevista de uma cantora muito conhecida aí. Ela disse que ela é cristã, evangélica, e não estou no coração dela. Mas algumas práticas não condiz. Mas o coração dela é ela e Deus. Mas a prática não condiz. Canta no carnaval para milhões e milhares de pessoas, e todo mundo sabe o que é o carnaval, literalmente, no Brasil, e é cristã. E alguém perguntou: mas por que você não deixa? Por muitos motivos, né, irmãos? Você vai deixaria um cachê de milhões de reais por causa da cultura brasileira? Respondeu ela: está na nossa cultura. Agora eu vou cantar gospel e vou para a igreja do pastor Antônio e talvez receber uma oferta de R$1.000 para um show no mais, e sair daqui com R$500.000. É isso.